Eu me chamo Giovana Batista e esse vídeo é um vídeo de alerta para todas as mulheres e também um vídeo de um testemunho do que Deus fez na minha vida. No dia 13 de março, numa quarta-feira, um dia absurdamente normal, onde eu acordei, tomei café, tomei banho, trabalhei, atendi pacientes e estava planejando muitas coisas na minha vida e estava tudo indo muito bem, em todas as áreas. E todos os planos que eu estava fazendo para mim e com as pessoas que amo, estava tudo correndo muito bem. Até que eu comecei a passar mal do absoluto nada, né? Esse passar mal começou com umas dores de cólica, só que eu não estava com a menstruação atrasada, não estava no meu período menstrual, no aplicativo que eu sempre acompanho. Faltavam 4 dias para minha menstruação vir e eu não tinha nenhum incômodo, nenhum sangramento, nenhum corrimento, apenas uma cólica. Essas cólicas não me assustaram, até porque desde que eu comecei o meu período menstrual lá na minha adolescência, eu sempre tive cólicas e cólicas bem fortes que me possibilitaram às vezes de trabalhar, de ir para a escola no período escolar. E eu sempre vou ao ginecologista, né, rotineiramente, faço exames preventivos e eles sempre falaram que cólicas para algumas mulheres é normal e algumas passam quando você tem o seu primeiro filho, né? Nunca foi um sinal de alerta e sempre estava tudo muito bem, sem infecção urinária, sem nada que me alertasse de algo ruim, né? Então, essa cólica eu tomei como algo normal do período que estava próximo de chegar. Só que essa cólica não passava e foi aumentando, até que depois do almoço eu não consegui mais atender pacientes e encerrei a minha agenda e comecei a passar muito mal. Passar mal começou a se intensificar cada vez mais forte com outros sintomas. Então eu comecei a ter enjoos, comecei a ter a visão turva e uma sensação muito grande de desmaio, que foi o que me assustou. Só que eu estava completamente sozinha em casa, então meu namorado estava no trabalho, minha mãe havia saído, eu não sabia para onde ela tinha ido e eu resolvi ligar para minha melhor amiga, para Dani, para saber onde ela estava. E por minha sorte, ela estava próximo na casa da mãe dela, então rapidamente ela veio até mim e fomos direto para a UPA aqui de onde eu moro, né? Uma unidade de emergência. Chegando lá, a minha barriga começou a ficar distendida, sabe? Crescer. E aí, o médico me examinou. E o primeiro diagnóstico, que eram gases. Nisso, ele me receitou um monte de medicações. As medicações custavam em torno, somando tudo, de R$100 e poucos, R$115. Então, assim, no auge do desespero, comprei tudo que ele me receitou e tomei tudo que ele me falou. Só que a dor, ela só foi piorando. Piorando ao ponto de eu gritar de dor. Então, todo mundo ao meu redor estava muito assustado quando minha mãe chegou, né? Eu falando com meu namorado no telefone. Minha amiga ainda ficou um pedaço aqui comigo. E eu chorando de dor. E isso a dor não passava, né? Com a medicação que ele tinha receitado não passava. Passei a madrugada da quarta-feira, o dia e a madrugada da quarta-feira com muitas dores. Na quinta-feira, permaneci com dor. Fui novamente para o UPA. Tomei uma medicação muito forte chamada Tramal, mas ela não passava a minha dor. Gente, eu juro pra vocês que essa dor, ela não tinha uma pausa, sabe? E em nenhuma posição eu conseguia acalmar essa dor, ficar um pouco sem essa dor. Nisso, fui para o médico na quinta-feira, não melhorei, meu namorado veio para cá ficar comigo, né? Só que ele viu o estado que eu estava, então ele não ficou quieto, ele pediu para minha mãe me acompanhar a gente ir para um hospital maior, não mais para a emergência, e a gente fomos para o HGF aqui de Fortaleza. Chegando lá, não tinha vaga, o hospital estava lotado, inclusive pessoas com óbitos nos corredores, um caos. E aí o médico nem me examinou, mas passou uma solicitação de uma ultrassonografia para que eu fizesse.
E aí voltei para casa sem medicação, com a mesma dor, e a dor não melhorava. E aí cheguei desse HGF, né, com muita dor ainda, e voltamos para a UPA, porque eu não conseguia ficar sem dor, sem gemer, né. O marido da minha outra amiga, da Amanda, o Rui César, veio me levar para o médico. Fui eu novamente, minha mãe e o Rafael, que é o meu namorado, e fomos para a UPA novamente e eu comecei a ter desmaios, né? A dor chegava num pico que eu desmaiava. E eu dava graças a Deus quando isso acontecia, para que eu não sentisse mais a dor. E aí, nesse dia, eu tomei de quarta para quinta, 3 doses de Tramal, que é um remédio muito forte. E que causa uma sensação de perturbação, de ansiedade muito grande, né? Mas não passava a minha dor. Nisso, passei a noite da quinta-feira também com dores até o outro dia. Na sexta-feira pela manhã, pegamos o encaminhamento que tínhamos conseguido lá no HGF na quinta-feira. E na sexta, pegamos o nosso dinheiro e fomos para uma clínica particular fazer essa ultrassonografia particular, porque a gente não queria esperar para saber o que era que estava acontecendo comigo. Fui com a minha mãe para uma clínica particular, fiz uma ultrassonografia e foi diagnosticado 2 cistos, um em cada ovário, e um mioma de 4 centímetros no ovário direito. E um líquido estranho no abdômen, que foi o que preocupou a gente, né? Então, na sexta-feira, voltei com as mesmas dores, mas eu falei para todo mundo que eu não queria mais ir para o hospital, porque eu estava sendo muito magoada nos hospitais, muito furada, e eu não conseguia mais aquilo ali. E no sábado, o meu namorado iria trabalhar, mas a gente ia se ver. Eu fiquei pensando comigo, não, eu vou esperar o meu namorado chegar no sábado do trabalho para a gente se ver e possivelmente ele me levar novamente para o hospital. Porque embora o Rafael seja mais novo, ele me passa muita segurança, eu me sinto muito confortável na presença dele, muito segura, sabe? E ele tem uma responsabilidade realmente, assim, de movimentar as coisas, de ser minha voz por mim e tal, de se responsabilizar, sabe? Eu agradeço muito isso. Então, sábado, a gente se viu no final da tarde, mas aí que começa o mover de Deus. Antes de ir para casa dele, vieram pessoas, amigos da minha família, né, evangélicas, aqui em casa. E essas pessoas vieram orar em mim. E eu já senti que algo não estava legal, sabe, comigo. Então, eles oraram, sentiram também muito a presença de Deus a todo momento. Nisso, eu cheguei na casa do Rafael, ainda com bastante dores, mas tentando, assim, me conter para não preocupá-lo tanto, né? Mas é incrível quando você está próximo da pessoa que você ama, como você se sente confortável, né? As dores até posso falar que amenizavam quando ele estava próximo a mim, sabe? É uma coisa que eu não sei muito explicar. Mas aí tentei dormir. Foi a primeira vez que eu consegui dormir por 2 horas seguidas, né? Só que quando eu acordei no domingo pela manhã, eu estava muito mal. Era a barriga muito grande, parecia mesmo que eu estava gestante, assim, de 9 meses, sabe, gente? E a barriga muito distendida, muita dor, muito dolorida, e eu comecei a vomitar, senti sensações de vômito e diarreia, muita diarreia. E aí foi me preocupando a família dele, preocupando a mãe dele, né? Graças a ela, né, a mãe do Rafael, ela movimentou a casa toda, né, todo mundo ficou muito preocupado comigo, e aí ela se arrumou-se ela, o pai do Rafael, e começaram a me levar para os hospitais, né. Primeiro a gente achou que a gente conseguiria atendimento lá no Hospital das Mulheres. Chegando no Hospital das Mulheres, a gente não conseguiu, porque lá não tinha urgência e emergência, só com encaminhamento. De lá fomos para o Frotinha da Parangaba, que não nos recebeu, porque estava lotado, não estava recebendo gente, alguma coisa do tipo. E nisso, eu desmaiando, de dores, e eu achando assim, pedindo a Deus realmente que viesse o ápice da dor para que eu desmaiasse, porque era o único momento que eu não sentia dor.
E aí, o Rafael me segurando, minha sogra me segurando, e eu desmaiando nos braços dela. Desmaiei por diversas vezes, nem tenho a conta. Até que a gente chegou no Hospital Gonzaguinha do José Walter. E aí ainda ficamos esperando um bom tempo, e eu passando muito mal. E aí as pessoas começaram ao nosso redor a se mover, porque eu estava passando muito mal e tinha médicos e enfermeiros passando pela gente sem dar a mínima atenção. Até que me colocaram na frente de algumas pessoas, né? E aí veio um médico que creio que foi enviado por Deus mesmo, que ele se sensibilizou muito com o meu caso. Ele fechou o consultório e me levou para dentro do hospital para começar uma bateria de exames. E ele ficou por horas comigo, né? O atendimento parou, gente, por minha causa. E aí repetimos a ultrassonografia, fizemos uma transvaginal. Nesse dia, justo dia, a minha menstruação veio. Então a minha menstruação desceu e eu estava me sentindo muito fraca, porque eu estava menstruada, estava há 5 dias com dores que não passava com nenhuma medicação, sem comer, sem dormir, indo diretamente no banheiro e vomitando, altamente desnutrida, altamente cansada, né? E aí esse médico, ele me internou. E aí eu recebi um leito, comecei a tomar medicações, soro. Foi como foi amenizando, não posso falar que passou a dor, mas foi amenizando. Esses momentos iniciais, eu vou chorar, hein? Esses momentos iniciais para o Rafael, eu sinto que foi muito doloroso. Me ver naquele estado e fazendo aquela bateria de exames na frente dele, tudo muito novo, né? A gente nunca tinha tido intimidade então, né? Avassaladora tão grande. Nisso, quando finalmente nossos corações se aquietaram, as dores estavam amenizando, a gente achava que onde a gente estava ia dar uma solução, né, um tratamento. A gente recebe a notícia que vamos ser transferidos de ambulância para um outro hospital, porque o hospital que nós estávamos não fazia um exame que eu precisava fazer, que era uma tomografia. E aí a gente ainda não sabia para onde que a gente ia, o que ia acontecer, e eu estava sozinha lá. Eu e o Rafael. A ambulância chegou e nos transferiram para o Frotinha da Parangaba, aquele lá que não quiseram nos receber porque estava lotado e estava bem precário realmente. Chegamos lá, né, na noite de domingo e não tinha um leito, gente. Eu tive que ficar com dores, da forma que eu estava, numa cadeira de rodas, que nem posso chamar aquilo de cadeira de rodas, era uma cadeira de ferro, a noite inteira junto com o Rafael. Teve que passar uma noite inteira, né? Eu passei uma noite inteira e um dia também nesse corredor. Sem leito, né? Sem nenhuma medicação, sem nada. E o Rafael super cansado, gente. Não, às vezes eu esquecia muito do que eu tava sentindo pra tentar entender, né? Um pouquinho do cansaço dele. Teve uma hora que... eu vou colocar uma foto aqui pra gente, que a gente revezou. Pra ele conseguir dormir um pouco. Então eu coloquei minha dor no meu bolso e fiquei numa posição que ficasse confortável pra ele, pra que ele pudesse descansar, pudesse dormir. Eu sei que foram dias muito difíceis. E no outro dia minha mãe foi ficar comigo na segunda-feira. E ela passou o dia inteiro comigo. E a gente atrás de um leito, correndo atrás, porque se a gente não for atrás nesses hospitais, a gente não consegue nada. Nessa noite da segunda-feira, minha mãe não conseguiu dormir comigo, ela só conseguiu passar o dia. E aí a minha sogra foi dormir comigo. E a partir daí ficaram revezando muitas vezes entre ela e o Rafael. E aí no final da tardezinha, eu consegui um leito. E aí eu fui para um leito e a minha sogra dormiu lá comigo nesse leito. E foi a segunda para terça. Foi o dia mais difícil. Mais difícil. Eu já estava muito cansada. Eu já estava perdendo as esperanças. Porque vinham médicos e falavam muitos diagnósticos.
falavam de apendicite, outros me olhavam com um olhar muito preocupado, né? E falavam sobre esse tal líquido no estômago, e tudo isso me causando muita ansiedade. E nesse dia, o meu emocional estava destruído. Então, eu tive crises de ansiedade, crises de pânico, e eu não deixei que aplicassem a medicação do tramal em mim novamente. Vieram me dar um diazepam, né, um calmante, e eu pedi para elas que eu não queria mais nenhuma medicação naquele momento. Foi um momento muito difícil, onde eu sentia que eu ia morrer. E teve um momento da noite que eu passei muito mal, minha sogra lá comigo, me limpando porque eu não conseguia mais ir no banheiro. Eu a chamei e pedi perdão a ela pelo que ela estava passando ali comigo, pelo que eu estava fazendo, né, o filho dela passar, mesmo sem culpa nenhuma. Eu pedi muito perdão. Pedi que ela olhasse pelo Rafael se eu partisse e tudo mais. E estava me despedindo. Depois que ela me escutou, orou comigo, eu comecei a fazer uma oração muito sincera para Deus. A minha oração não era que eu ficasse mais boa, mas era que eu tivesse uma morte rápida e boa, tranquila. E me veio à mente São José, o seu pai adotivo, né? O pai adotivo de Jesus, que teve uma morte serena. Eu clamei a São José com toda a fé que existe no meu coração. E pedi a São José que intercedesse a Deus por mim para que eu tivesse uma morte tranquila. E eu comecei a ter muitas visões espirituais naquele corredor, né? Era um leito onde ficava a recepção no meio e ao redor eram os leitos, né? E eu comecei a ver muitas coisas espirituais. Eu comecei a ver pessoas normais, assim como qualquer um de nós, com um capuz preto. E eles vagavam entre algumas macas. E algumas macas, eu acho que 2 ou 3 pessoas, eles passavam a mão como se fossem selando aquele leito. Eu acredito muito que eram espíritos de morte. E eu tava com muito medo que algum deles se aproximasse de mim. Eu tava com muito medo. Mas eu tava clamando a Deus pela uma boa morte, sabe? E aí eu consegui descansar um pouco. Me tiraram da dieta zero, então não tinha mais previsão de cirurgia. E ao amanhecer me serviram o café da manhã. Eu acordei, né, ainda com bastante dores, indo no banheiro com muita frequência, com muita dificuldade também. Algumas vezes os maqueiros me levavam, outras vezes minha sogra me levava. Ela estava comigo nessa manhã. E quando eu recebi a comida que eu fui pegar para tentar comer, algo me falava que eu não comesse. E eu peguei apenas 3 pedacinhos de melancia quando alguns médicos vieram e olharam para mim e disseram: "Você saiu da dieta zero?" E eu falei: "Sim, saí, me tiraram da dieta zero." Só, gente, que eu não entrava a comida, eu não conseguia, e algo dentro de mim falava muito forte: não coma, não coma. Isso nessa manhã de terça-feira. Aí houve a troca de plantão e o Rafael trocou, né, com a mãe dele. Ele veio para ficar comigo e eu me senti mais confortável. A minha crise de ansiedade amenizou bastante com a presença dele. E eu pedi a ele para olhar o meu celular, né, porque o celular tava com ele e tal. E quando eu abri o Instagram, eu percebi, gente, que era terça-feira, dia 19 de março, dia de São José. Aquele a quem eu passei a madrugada falando. Por volta de meio-dia, apareceu
um médico cirurgião que entrou como se estivesse procurando alguém. Enquanto o médico passava, né, no corredor, com um olhar muito atento de quem estava procurando alguém, as pessoas iam parando para falar, né, porque era muito difícil passar um médico lá. E paravam ele para perguntar, para fazer perguntas, e ele, calma, gente, eu tô atrás de uma paciente. Quando ele me avistou, ainda lembro daquele olhar, ele, era você que eu estava procurando. E ele chegou até mim e falou, você comeu alguma coisa? E eu falei para ele, não consegui comer. Ele, ótimo, não coma mais nada, nem beba água a partir de agora. Porque às 3h você vai para o centro cirúrgico. Exatamente, às 3h, na hora da Divina Misericórdia. E são tantos sinais que Deus estava ali operando comigo. E o meu coração se encheu de alegria. Eu comecei a louvar muito a Deus, porque tudo o que Ele começou a mover, né, foi muito, extraordinário na minha vida. Ele conseguiu fazer com que a pessoa que mais me transmitia paz e segurança, que era o Rafael, estivesse no meu lado no dia da cirurgia. Ele fez com que um médico, que era uma coisa mais difícil de aparecer, viesse até mim num feriado, gente, que aqui em Fortaleza, na minha cidade, dia 19 de março, é dia de São José, feriado. Num feriado, um médico apareceu. Ele fez com que a minha cirurgia fosse no horário da misericórdia, né? E daí em diante foi só o mover de Deus na minha vida. Depois disso, eu fiquei em dieta zero. E depois do almoço, eu comecei a passar muito mal. Eu já estava muito fraca. Eu já não conseguia mais ir para o banheiro. Eu já tinha sujado todos os lençóis possíveis que já tinham dado ao Rafael, né, para colocar em mim. Batas, lençóis, toalhas, roupas que a gente tinha levado pessoais, a gente me limpava e jogava diretamente no lixo. Eu tive a minha vulnerabilidade exposta, né? Eu estava num leito, sem roupa, despida, meu namorado tendo que me limpar, né? Vendo toda a minha intimidade. Eu estava altamente dependente ali do Rafael por mim. Nenhum enfermeiro estava ajudando a gente. O hospital muito precário, né? E eu morrendo de medo de ter uma infecção ou de criar alguma bactéria, alguma... Gente, eu sentia que os meus sinais vitais, eles estavam muito fracos. Meus batimentos, né? Eu sinceramente senti um pouquinho da sensação de morte realmente. Às 3h vieram me buscar. Gente, quando esses maqueiros, eram 2 maqueiros, e vieram me buscar, eu via com eles 2 seres que chamaram mais 2 seres. Então ficaram os 2 maqueiros, mais essas 4 criaturas que eu não consigo identificar se são do bem ou do mal, mas eles tinham uma roupagem branca, porém eles não me traziam paz na presença deles, eu me sentia muito amedrontada. E toda essa visão espiritual eu não falei para o Rafael no momento que eu estava. Então, gente, o meu desespero, ele era tão grande que eu esqueci da minha dor, de como eu estava imóvel. E quando o maqueiro colocou a outra maca que ia me levar para o centro cirúrgico, próximo à minha, quase que eu me levanto sozinha, sem ajuda de ninguém, porque eu disse, não, vamos, eu quero ir, quero acabar com isso, vamos logo. E o Rafael recolhendo as nossas coisas, né? Já estava tudo meio que já arrumado para o centro cirúrgico. E os maqueiros me colocaram na maca e vieram me trazendo para o centro cirúrgico. E eu via, gente, eu sentia que vinham os maqueiros, vinha o Rafael segurando as nossas bolsas, nossas coisas, e vinham essas 4 criaturas juntos com o Rafael. E eu morrendo de medo, porque eu não sabia o que era. Se era real, se era espiritual, eu não sabia. E aí, quando eu fico de frente à entrada do centro cirúrgico,
Gente, eles meio que pararam assim, né, alguns segundos para que eu me despedisse do Rafael. Foi a primeira vez que eu vi o olhar do meu namorado com desespero. Eu senti através do olhar dele a dor de me deixar entrar naquele centro cirúrgico. E eu olhei para ele e eu disse: amor, calma. Eu amo muito você e eu vou voltar se for da vontade de Deus. Gente, eles entraram comigo, mas as 4 criaturas que acompanhavam a gente, eles não entraram. É como se houvesse algo invisível na porta que eles não conseguiram entrar. Me colocaram na maca do centro cirúrgico e o cirurgião que veio me operar veio falar comigo, né? E ele veio um pouco me explicar que iam fazer uma cirurgia de urgência, que talvez o corte não fosse pequeno, que talvez ele não fosse igual uma cesárea, talvez eles tivessem que abrir o meu abdômen. E eu falei pro médico: eu não me importo, eu só preciso que o Senhor salve a minha vida. Gente, eu nunca vou esquecer do olhar daquele médico. Ele me transmitia uma paz tão grande que eu nunca senti essa paz em momento nenhum de oração, diante do Santíssimo, na Santa Missa, ao lado de alguma pessoa que eu amasse. Foi uma paz que eu experimentei, que eu nunca experimentei na vida. Gente, ao meu lado tinha uma moça que fazia parte da equipe, né, que estava preparando lá a sala da cirurgia. E ela começou a pegar o acesso do meu braço para colocar, que eu creio que era anestesia, né? Eu sempre tive muito pânico, pavor de hospital, de cirurgia. Pedi a Deus que nunca precisasse passar por uma, porque eu não sabia como eu ia reagir, porque eu passava muito mal em ambientes hospitalares e tudo mais. Mas eu não tava com nenhum medo, sabe? Eu tava com uma paz muito grande. Só que quando eu percebi que ela estava aplicando a injeção, eu só virei o rosto, assim, para que eu não ficasse nervosa. E quando eu viro, gente, eu vi o próprio Cristo. Eu vi o próprio Jesus. Não era mais o médico. Não era. Era o próprio Jesus na minha frente, do meu lado aqui, do meu lado. Gente, aquele olhar, aquele sorriso, é algo que eu nunca vou poder descrever e nem esquecer pro resto da minha vida, pros dias que eu ainda tiver de vida. Eu não sei se a equipe médica escutou, não sei se o cirurgião escutou, não sei. Eu só sei que eu falei em alto e bom som, olhando para Jesus. Eu falei para ele: Senhor, a Ti eu me entrego inteiramente. E aí, quando eu virei a minha cabeça para ficar reta, para começar a cirurgia, eu vi 4 anjos muito grandes, sabe? A visão que eu tinha é que eles eram enormes, mas ele cabia no hospital, assim, no teto do hospital. Cada um na ponta da maca com tochas na mão. E ali eu adormeci, apaguei, não vi mais nada. Só sei que foi um procedimento de laparotomia exploradora, onde tiraram todos os meus órgãos para analisar de um por um de onde estava vindo aquela dor. Descobriram que um cisto no ovário esquerdo tinha torcido, então essa era a causa da dor tamanha que eu estava sentindo. Retiraram o ovário esquerdo com o cisto. Do outro lado, o direito, tiraram um cisto e um mioma. Foram até meu namorado perguntar se a gente tinha filhos, se queríamos ter filhos, né? E ele falou que a gente não tinha filhos, que planejávamos ter a nossa família, então não foi retirado o meu útero, eu ainda tenho uma trompa e o ovário. Então, mesmo mediante a tudo que aconteceu,
vamos sim poder ter a nossa família. E já temos até o nome, viu? Vai ser Maria José. E para mais coincidências ainda de Deus, o nome do hospital que me operou, o nome tem Maria José. E quando eu acordei, gente, aconteceu algo ainda mais extraordinário. Quando eu acordei, né? Eu acordei meio assim, sonolenta, tava dormindo assim meio que de lado. E quando eu tava lá, né, adormecida e tal, ainda acordando da cirurgia, não tava sentindo ainda minhas pernas. Passei muito tempo para sentir, algumas horas para sentir as minhas pernas. Quando eu abro os meus olhos, eu vejo um manto muito azul, muito lindo, muito grande. Uma mulher de costas com um manto azul muito grande. E quando ela vira, ela olha para mim com um olhar muito doce, uma beleza que eu jamais vou conseguir descrever. E ela pega algo que estava no meu nariz, creio eu que seja aquele negocinho do oxigênio. E ela olha para mim e diz assim: "Ah, você acordou? Deixa eu tirar isso daqui de você, filha, para que você respire melhor." E eu fiquei assim extasiada com o toque, com a suavidade daquela mulher. E aí chegaram outras pessoas no quarto, cada uma com equipamento para aferir minha pressão, temperatura. E veio o Rafael. Ai, gente, quando eu vi ele novamente, que eu pude voltar para ele, sabe? Parece assim que eu não sei descrever, gente. Parece que o amor que eu sentia, que eu sinto, triplicou, multiplicou. Parece que nós nos unimos ainda mais, sabe? Tá explicada a loucura do casamento, né? A gente teve a certeza ali que a gente se ama de verdade, que a gente tá junto não só nos momentos bons, mas em todos os... Passamos por tudo isso, ainda mais fortes, ainda mais fortalecidos, se amando muito mais. Passamos por algumas provações no pós. E ainda estamos passando por muitas provações. Mas eu estou muito confiante na vontade de Deus para as nossas vidas. O Rafael também está muito confiante na vontade de Deus para as nossas vidas, no nosso amadurecimento. Concluo com vocês que os nossos planos não são os planos de Deus. E tudo aquilo que planejávamos não vai acontecer como a gente estava pensando. Vai ser um período curto de tempo, muito corrido, mas o mais importante vai ter, que vai ser a presença de Deus em nossas vidas e uma santidade bem maior do que a gente já estava tendo com Deus, sabe? Uma intimidade. Então esse é o meu relato, né? Eu espero que toque no coração de alguma pessoa. E se cuidem, façam exames, não esperem ficar mal para descobrir se vocês têm alguma coisa, né? Para planejar as coisas e tudo mais. E esse é o meu relato, gente, do que aconteceu comigo. Obrigada a todas as pessoas que me ajudaram nessa fase.